Boa tarde, o programa Tardear de hoje. A gente vai iniciar nossas atividades, como eu já vimos falando antes. A gente está recebendo o ilustríssimo Padre Deus dará. Sibeli apresenta o ilustríssimo Padre, antes de iniciar a nossa entrevista de hoje, beleza? Com você, Sibeli. Padre José Deus dará é padre, mestre em Direito, teólogo, filósofo e docente, e celebra na Capela Mater Dolorosa. Momento de a gente conhecer, com toda dedicação, zelo que a gente faz o programa Tardear, já está do meu lado. A gente vai iniciar, Padre. Obrigado por participar do programa. A gente vai pontuar um pouquinho esse dia de finado e o que ele representa para a Igreja Católica dentro do nosso cristianismo. O dia de finados remonta ao século X. Começou com Santo Odilon, que era abade em Cluny, lá na França. E o costume foi se estendendo. No século XII, toda a cristandade celebrava já o dia de finados. Eu creio que naquela época, quando não havia acontecido ainda a Reforma Protestante, deu tempo de se formar a tradição de rezar pelos mortos no dia de finados. Os fiéis cristãos, né? Mas depois, com a reforma, os protestantes suspenderam a oração pelos mortos. Para eles, acham que morreu, logo como a Bíblia diz, a carta aos Hebreus, foi dado ao ser humano, morreu uma só vez, e depois da morte segue o juízo. Depois do juízo, a sentença. Se a pessoa, então, foi sentenciada, não adiantam mais as orações. A porta foi fechada. Então, eles pensam na perspectiva da Bíblia. Mas se você na perspectiva da pessoa. Mas se a gente olha a perspectiva de Deus, então muda tudo, porque para Deus não existe o tempo. Isso quer dizer, as orações jamais chegarão atrasadas. Você pode rezar por uma pessoa 1000 anos depois da morte dela. A oração não vai chegar aos ouvidos de Deus atrasada, porque Deus não tem relógio, não tem calendário. Deus vive fora do tempo, Deus vive na eternidade. E assim, as orações sempre são válidas, né? E um dia que a gente celebra, assim, como é que hoje a sociedade, como é que a igreja se prepara para esse ritual, o dia de finado? A gente vê que o cemitério é tudo lotado hoje. O dia que todo mundo se dobra para fazer a visita. O dia da visita, levam flores, aqui entre nós são flores. Em outros lugares o pessoal leva até comida, né? Mas é uma homenagem. Mas a igreja estabelece, as paróquias são 3 missas no dia de hoje. 3 missas de finados, dando oportunidade aos fiéis de assistirem e rezarem por seus mortos. É muito importante a oração pelos mortos. Na Bíblia protestante, não tem todos os livros que na Bíblia católica temos, né? E a Bíblia católica, a Bíblia grega, ela naquela época, a época de Jesus Cristo, era a Bíblia mais conhecida. Porque o hebraico, a Bíblia está escrita em hebraico. O hebraico era uma língua sagrada, não era falada pelo povo. O povo falava era o aramaico. Então, o povo não entendia hebraico. Depois, a própria Bíblia era um livro assim muito escasso, porque muito caro. Para a pessoa ter uma Bíblia, ela tinha que gastar muito dinheiro. Ela tinha que pagar o escrivão, que escrevia por 4 anos para ter a Bíblia completa. Além do mais, ela tinha que oferecer o material, ou papiro ou pergaminho. Resultava num livro muito caro. Somente dioceses, universidades, uma pessoa muito rica podia possuir a Bíblia. Poucas pessoas tinham acesso, né? Só depois da imprensa, com Gutenberg, é que a Bíblia realmente se tornou difundida e toda pessoa que deseja e pode, ela vai comprar uma Bíblia e tira a Bíblia em casa. Então, na Bíblia Católica, que é a versão grega, no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, há uma história interessante. Os judeus estavam lutando contra os gregos. Os gregos haviam dominado a Palestina e queriam trocar a cultura do povo judeu, substituída pela cultura grega, que era uma cultura muito mais avançada, mais refinada, de melhor qualidade, eu acho. Mas os judeus não aceitaram, né? Então houve uma rebelião muito grande, uma guerrilha contra os gregos. E nessa guerrilha, o livro dos Macabeus conta a história de que, depois de passar uma cidade onde havia
um templo dedicado a uma divindade pagã, os soldados entraram ali e compraram medalhas. Mas como aquelas medalhas eram medalhas de ídolos e a idolatria era um pecado, então eles escondiam dentro da túnica. Só que eles vieram a morrer. E na hora de sepultar, o judeu tem um costume de dar um banho no corpo. Um costume que eles deixaram aqui entre nós. Lá na minha cidade também era assim. Quando eu era menino, toda pessoa que morria, a primeira providência que a família tomava é dar um banho no corpo para vestir a mortalha. Um costume judeu. Porque, possivelmente, nós aqui da nossa região, nós tivemos, nossos ancestrais eram todos judeus. Nós temos sangue judeu em nossas veias. E eles deixaram costumes, né? Além desse, tem outros mais. Então, na hora que tiraram as roupas, viram que estavam carregando aquelas medalhas de ídolos, e eles resolveram, então, fazer uma coleta. Recolheram lá uma quantidade X de dinheiro, 10.000 dracmas de prata, e mandaram a Jerusalém, para que lá em Jerusalém, nos templos, os sacerdotes celebrassem um sacrifício de expiação pelos pecados. Então, a Bíblia comenta: bom e salutar é o pensamento de rezar pelos mortos, porque só reza pelos mortos quem acredita na ressurreição. Esse é um costume nosso, o costume dos cristãos. No século X, com Santo Aguilon, começou a devoção das almas, e esse dia foi criado para rezar por todos os fiéis cristãos. O costume se espalhou. No século XII, já toda a cristandade celebrava o dia de finados. O mundo protestante, depois, com a reforma, eles deixaram de rezar pelos mortos, mas eles continuam, esse dia é um dia de homenagem aos mortos, e eles visitam os cemitérios, sobretudo para aproveitar a oportunidade em que o povo vai visitar o túmulo dos parentes, dos amigos e rezar. Então, eles aproveitam para fazer um apostolado, né, para poder tirar alguém da Igreja Católica e levar para a igreja dele. Eu não sei se há uma oração pelos mortos, eles não fazem, né? Como dizer, eles acham que morreu, acabou, não tem solução mais. Muito fala de lembranças. Ficam, vai e fica as boas lembranças. Agora, essa lembrança, e quando essa lembrança o cara não consegue separar, fazer a separação, né? Que não aceita, como é que se prepara os fiéis para aceitar essa perda, esse distanciamento do ente querido que já se foi? Quando se trata de uma pessoa de fé, de um cristão, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ortodoxo, pode ser copta. Mas a família cristã é uma família muito diversificada, é uma família muito numerosa. Aqui no Ocidente, nós temos mais os católicos e protestantes. Lá no Oriente, são mais ortodoxos. Os ortodoxos se separaram da Igreja Católica no ano 1054. A partir daí, eles passaram a ser, não obedeciam o Papa, mas obedeciam cada um ao seu patriarca. Mas eles são cristãos, eles conservam os mesmos sacramentos que os católicos, eles veneram a Virgem Maria, são mais devotos de Nossa Senhora do que nós próprios católicos, os ortodoxos, né? Mas não obedecem o Papa. Da forma que nós dizemos que eles são cismáticos, mas não são hereges. Já os irmãos protestantes são cismáticos, não obedecem ao Papa, não reconhecem a autoridade do Papa, e eles mexeram também na doutrina, ensinam doutrinas diferentes. Os 7 sacramentos, dos 7 eles reduziram a 2, batismo e a ceia do Senhor, que corresponderia à missa. Mas por isso mesmo eu duvido que eles celebrem como nós, não celebram não, mas os ortodoxos celebram e os católicos também, celebramos o dia de finados. E nas orações da missa, a oração é pelos fiéis defuntos, né? Fiéis, aqueles que fazem parte da nossa igreja. Eu, pessoalmente, eu rezo de modo universal, eu rezo por todas as pessoas falecidas desde o começo do mundo. E Deus é que vai saber o que vai fazer com a minha oração. E chegou uma pergunta para nós, que não está no nosso roteiro, a diferença de celebrar o dia de finado, que celebra para uma comunidade, e quando você faz específico para missa de corpo presente, quando é só para uma pessoa, há alguma diferenciação ou é no mesmo princípio?
dentro da fé cristã? É o mesmo princípio de rezar pelos mortos, né? Mesmo princípio. De pedir o perdão dos pecados, de celebrar a missa. A missa é um sacrifício em que a vítima que é sacrificada é o próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E o Senhor celebrou a missa antes da paixão, porque ele não queria que a paixão se reduzisse a uma notícia do passado. Ah, em tal ano aconteceu isso e isso. Não, ele não queria isso. Ele queria dar oportunidade a cada pessoa de vivenciar, de presenciar a sua morte. Então, ele celebra a última ceia, pão e vinho. Faz o pão virar o seu corpo, faz o vinho virar o seu sangue e nos oferece, dizendo: tome e coma. Isto é meu corpo, tome e beba, é o meu sangue. Mas a maneira, ele se entregou ao Pai por nós e se entregou a nós, para que caminhemos na direção do Pai, né? Ele se ofereceu dizendo: tome e coma, tome e beba. Dessa forma, o Senhor está se entregando e ele está dando a própria vida, derramando o próprio sangue, para com isso pagar a nossa dívida para com Deus. De tal forma que, com a morte de Cristo, toda pessoa que adere a Ele, que se torna discípulo, ela fica quites com Deus. É como se a salvação, vamos fazer uma comparação grosseira, é como se Deus depositasse para você uma quantia X de dinheiro que fosse suficiente para o seu resto da vida. Colocou lá na sua conta. Mas você ficou sem saber e ficou amargando na pobreza. Você tem que ser informado que aquele dinheiro está lá à sua disposição e você tem que tomar posse. Senão você não vai começar a gastar. Então, a salvação já foi colocada em nossa conta. Mas nós precisamos aceitar a salvação. E a gente aceita a salvação tornando-se discípulo, discípula, seguidor, seguidora. Aliás, a gente só pode dizer realmente que tem fé verdadeira quando a gente, olhando para si, conclui que se tornou um verdadeiro seguidor de Cristo. E quando, tipo assim, a perca que ela vai pelos meios psicológicos, a pessoa já não tem essa aceitação, que aí ela já vem um impacto psicológico e vivenciar coisa que ela não tinha vivenciado, que chega para o senhor, um momento de confissão, e lhe pede ajuda. Ela tem que aceitar a salvação. A salvação já foi dada, mas ela tem que aceitar para poder receber a salvação. Então, a missa do Dia de Finados é uma missa assim, para todos os fiéis de Ponce. A missa de por presente, bem, é para aquela pessoa cujo corpo está ali, ali em velório, né? A missa do sétimo dia. A missa do sétimo dia é chamada missa de Ezequiel. Aqui no Brasil é sétimo dia. Isso foi definido lá por volta de 1700, pelas constituições baianas. Por que que os bispos, então, resolveram celebrar o sétimo dia e não missa de 3 dias? Lá na Europa eles demoram muito, dependendo da estação. Se for em pleno inverno, o corpo se preserva, eles podem passar até uma semana com o corpo em casa. Dá tempo todos os parentes e amigos chegarem para se despedirem. Entre nós não é assim. Então, foi estabelecido o sétimo dia. A pessoa é sepultada a partir ou da véspera da morte, ou do dia da morte, ou do dia do sepultamento, a gente conta 7 dias. Nosso povo costuma contar do dia da morte, mas a contagem é elástica. Você pode contar da véspera da morte, do dia da morte e do dia do sepultamento. Aí você conta 7 dias. Por que esses 7 dias? Na época em que foi estabelecido isso, as comunicações eram precárias. Então, 7 dias dava tempo a notícia vazar e chegar aos ouvidos de todos os interessados. Mais ainda, a família tinha que costurar roupas pretas, por causa do luto. Tinha que dar um tempinho também. Então, mas há pessoas que buscam o significado do sétimo dia. Eu acho que é um pouco de esoterismo isso, né? A realidade vamos para a via mais prática, é porque precisava dar um tempo
para que a notícia se espalhasse, todos os parentes fossem avisados, e para que aquelas pessoas que iam vestir o luto tivessem condição ou de comprar roupas ou de mandar fazer a roupa, ou de tingir a roupa. Como é que a Igreja Católica conscientiza e educa as pessoas para aceitar, ter essa aceitação? Por mais que a gente sabe que a vida é eterna lá em cima, aqui é uma passagem, mas, tipo assim, a pessoa perde um membro da família, ele, por N maneiras, não aceita, né? Que diz, por que não eu? Porque às vezes vai uma pessoa mais jovem, né? E outro que já está a idade mais estabelecida, vai um momento depois, né? Tem esse questionamento bastante, a gente vê. Nas famílias diversas. Olha, eu vou responder sua pergunta da seguinte forma. Quando eu descobri que estava diabética, eu fiquei me perguntando e perguntando a Deus, por que eu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Depois eu vi que, na realidade, Deus não tem nada a ver com meu diabetes. Meu diabetes começou na minha família. Há quanto tempo? Foi má alimentação, más condições de vida que meus parentes foram tendo, foram plantando aos pouquinhos essa doença até que ela se manifestou e agora a gente tem isso como herança. Assim também, morre alguém, as famílias ficam revoltadas com Deus. Ah, porque Deus permitiu. Olha, Deus, o nosso mundo não é um mundo perfeito. Com toda certeza, antes de criar o mundo, Deus examinou vários projetos. E havia o projeto do mundo perfeito. Mas para haver um mundo perfeito, nós não seríamos livres. Deus teria que nos fazer verdadeiros robôs, programados para fazer a vontade dele. Mas se o robô, se programa o robô para fazer um elogio a você, por mais que ele repita 1000 vezes o elogio, que graça tem? É você mesmo falando de si mesmo. Com certeza. Aí não vai. Então, é como se Deus nos programasse para louvá-lo, era como se ele mesmo estivesse se acariciando. Não tem muita graça, não, né? Então Deus diz: não, eu vou criá-los livres, semelhantes a mim, livres, e com possibilidade de errar e de pecar. Então Deus percebeu que sem as coisas ruins, as boas também não se sobressaíam. Por exemplo, sem a ausência não existe a saudade. Se você se sentisse completo, para que o amor? É o amor que completa a gente. Você ia atrás de uma mulher para completar você. Se você fosse completo, você não precisava disso. Então, a gente vê que, por exemplo, se não houvesse pobreza, não haveria também a solidariedade. E assim por diante. Ele resolveu criar um mundo em estado de caminhada. E em estado de caminhada é um mundo imperfeito. Um mundo imperfeito que caminha na direção da perfeição. E, por causa das imperfeições do mundo, acontece a morte. E produz tanto sofrimento, tanta dor, tanta lágrima, né? Mas ele nos promete a ressurreição, a vida depois da morte. Olha, no início do cristianismo, o Império Romano perseguiu terrivelmente os cristãos. O Coliseu é uma casa de espetáculo. Olha, maravilhosa naquele tempo, já tinha elevador. Nossos estádios, agora, depois da Copa acontecida aqui no Brasil, é que os estádios, a maioria recebeu uma cobertura. O Coliseu já tinha cobertura, feita de couro de boi, mas tinha cobertura. Nos dias de chuva, de neve, o povo não sofria, ia ver o espetáculo com tranquilidade. No dia de sol também, que estava tudo coberto. E ali naquela casa de espetáculo, os cristãos eram oferecidos aos bichos, animais, às feras, e eram apresentados ao imperador César, porque os que vão morrer te saúdam.
E o César fazia uma promessa: vão morrer porque querem. Porque se resolverem romper com Cristo, eu salvo a vida deles e ainda dou um emprego. Nenhum cristão tinha coragem de renunciar a Cristo. Continuavam firmes. E enfrentavam as feras, porque eles tinham certeza do encontro com Cristo. E quando começava a semana, os soldados começavam, havia denúncia, começavam a prender cristãos. Aí vinha quarta-feira, estavam tranquilos. Quinta-feira, leve agitação. Sexta-feira já estavam alegres, pulando, dançando, cantando, batendo palma. E os soldados olhavam e diziam: meu Deus, não entendo uma coisa dessa. Vão morrer amanhã, que é sábado, e estão aí morrendo de alegria, festejando. Não podia entender. Mas o heroísmo dos mártires causava uma admiração tão grande que os soldados foram os primeiros a se converterem. Nós temos mais de 500 soldados santos, sabia? Que bom, né? Foi a classe que deu mais santo na antiguidade dos soldados. Com tanta experiência que você tem dentro da igreja, história e tradição, o que mudou nesse decorrer para melhor na igreja católica? Está mais aberta, é mais acessível? Quem era Olha, um campo fechado na época das guerras, né? Como é que está hoje? com relação à ressurreição, é um dogma universal para os cristãos, os católicos, os evangélicos, os ortodoxos, os coptas e outros grupos cristãos, todos acreditam na ressurreição da carne. Todos acreditamos na ressurreição da carne. Esse é um dogma para o qual não há contestação. Como vai ser, aí é que pode haver, mas que vai haver, a coisa é absolutamente aceita. Agora, com relação à abertura da igreja, né? Realmente, depois do Concílio Vaticano II, a igreja avançou, mas há uma reação muito negativa a pessoas que acham que muitos padres abandonaram, muitas freiras abandonaram. Mas há pouco tempo eu estive lendo sobre a história da igreja americana. Na América do Norte, a maioria é de evangélicos. E o que aconteceu? Lá também não houve Concílio Vaticano II para os evangélicos, mas houve a mesma coisa. Pastores abandonaram, obreiros também, o povo abandonou. O que houve? Foram os anos 60. Os anos 60 mudaram a cabeça das pessoas. O concílio deve ter contribuído, mas o tipo básico, o definitivo mesmo, foi os anos 60. Deu um salto grande, né? Exatamente. E ao longo dos anos, tudo vai se modificando, modernizando, né? Até os padres de hoje já têm outra visão, porque a sociedade automaticamente está se mudando com a tecnologia, os ensinamentos, mas o Cristo é o mesmo, né? O Cristo é o mesmo. Uns padres avançaram, mas hoje há muita saudade do passado, viu? Há muita gente olhando para trás, muita gente achando que, e revivendo aquelas práticas antigas, a fé vai voltar, mas eu creio que não. Eu acho que não. Eu presumo que a fé vai voltar, mas depois uma grande hecatombe que vai mexer com o mundo todo. Quando acontecer isso, então as pessoas vão se voltar para Deus. Mas enquanto não acontecer, Foi um momento que a gente teve agora recentemente, 2009, foi o momento pandêmico, né? Onde todo mundo tentou ficar mais próximo, fortalecer a fé, que onde todo mundo se igualou. Momento que até as igrejas fecharam, se recolheram, foi um momento muito crítico até para nosso cristianismo, religião, que passou a fazer reunião online, todo mundo, o distanciamento foi muito doloroso para todo mundo. Mas o pessoal se aproximando mais de Cristo nesse momento. é verdade. Mas voltando aqui um pouco ao nosso assunto, os irmãos evangélicos, eles não têm a veneração aos santos. Porque no Antigo Testamento,
adoração e veneração eram tidos como a mesma coisa. Eles não aceitavam a veneração dos mortos. Por isso, Moisés era um grande legislador, um profeta maravilhoso, muito amado, mas quando ele morreu, o seu sepultamento foi secreto. Ainda hoje ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Agora, por quê? Porque os chefes da comunidade presumiram que se o povo soubesse onde estaria o sepulcro de Moisés, o povo iria fazer romaria lá. Então, aquela romaria teria sido interpretada como idolatria, porque para ele a veneração e a adoração é a mesma coisa. Mas o pensamento evoluiu. Hoje nós sabemos o que veneração é uma coisa e adoração é outra. A veneração, por exemplo, quem é a pessoa, quem é o homem ou a mulher que tem um pai ou uma mãe já idosos? Esse tipo de amizade que ele tem para com o seu pai, para com seu avô, para com a sua mãe, para com a sua avó, é uma amizade devota, cheia de respeito, cheia de reverência. Isso é veneração. É isso que nós temos com os santos. Deus não. Deus é adoração. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer que Ele é absoluto. Você é relativo. Se você não tivesse nascido, nem sua mãe tinha notado, porque você não fazia falta. Mas Deus não, Deus é absoluto. Se Ele faltasse, não haveria nada. Deus é absoluto, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, tudo sabe. O Deus é a fonte da santidade. Esses atributos aqui nós não damos a outra pessoa. Nós nunca dissemos que Maria é eterna, que Maria é absoluta, que Maria é todo-poderosa, não. Maria é um ser humano, privilegiadíssimo, isento do pecado, mãe de Deus, mas continua sendo um ser humano, uma mulher. Eu gostaria de que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está passando por alguma dor, uma perda nesse dia de hoje, porque o momento já chegar para todos nós, né? É, alguém deve estar sepultando alguém, é familiar, perdeu um membro da família, para como é que a mensagem de conforto para quem está nos assistindo, o que representa esse dia hoje, que é possível se superar. Como diz o livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, quem reza pelos mortos é porque acredita na ressurreição. De tal forma que nós sabemos que vamos morrer, mas sabemos que a nossa alma não morre. E a nossa vida vai continuar. E quando então o Senhor descer, quando o sinal for dado, quando o anjo tocar a trombeta, e o Senhor vai descer, todas as almas que estiverem lá no céu com ele descerão também. É a descida da igreja, a noiva do Cordeiro. E então, chegando aqui, haverá a ressurreição da carne. Cada um de nós vai ter o seu corpo de volta. Eu sempre digo na minha igreja, eu quero voltar, não quero cabelo branco, não quero a barriga, não quero óculos mais, nem esses ouvidos eletrônicos que eu trago por aqui, né? Nada disso. Nem os dentes postiços. Tudo vai ser natural. Mas Deus vai me dar um novo corpo. Eu vou viver a eternidade com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Eu vou me reencontrar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus paroquianos, com os meus amigos. E a amizade vai continuar por toda a eternidade. Essa é a esperança. Isso, sobretudo, para os que acreditam em Jesus Cristo, que se tornam discípulos dele. Muitíssimo obrigado. Informação dentro da fé, com muito zelo, com muita precisão que o senhor trouxe para nós. O programa Tardiá. Só tenho a agradecer você tirar um tempinho por vida, mesmo dentro da missa e outro, e fez presente, fez a diferença conosco aqui. Aqui tem uma caneca personalizada, pensada e projetada com a sua foto. Vamos ver.
Eu acho que tem. Eu tentei botar a foto lá da Capela Mara Dolorosa. Não sei se ficou parecida, foi aqui eu consegui Eu vi que você botou uma. para trás. Botou, olha lá. Onde é que você achou essa foto? Olha aí a capela. Obrigado, viu? Muitíssimo obrigado ao programa Tarde Já, que agradece por esse momento incrível, no dia que nós estamos vendo hoje, e levar esse conforto, essa palavra amiga, para quem mais necessita, que é o dia de final de hoje.